Como vocês podem ver aqui, esse é o nosso tema, essa é a nossa situação problema, e esses são os objetos de conhecimento que nós vamos desenvolver nessa aula. Beleza? Qual é o tema? O tema é os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. Esse tema é o mesmo que está sendo desenvolvido em todas as áreas de humanas. Beleza? Então, filosofia, geografia, história e sociologia estão estudando neste momento o mesmo tema, que é esse. A situação problema também é a mesma para os 4 componentes. Então, história, sociologia, geografia e filosofia também estão girando em torno da mesma situação problema que nós temos aí. Como os meus desejos e vontades podem ser compatibilizados com a cidadania? É aquele velho problema que a gente tem. Todo mundo aqui é um indivíduo, uma pessoa única. Todo mundo aqui é uma pessoa que tem desejos, vontades, porém é uma pessoa social, que vive em grupo. Então, na sociedade nós temos vários indivíduos únicos e com desejos próprios, todos convivendo juntos. Nesse momento, por exemplo, eu tenho meus desejos, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa e não tem ninguém igual a mim. E eu estou me relacionando com o José, com a Lidiane, com o Matheus, com o Leonardo, com outros indivíduos tão únicos quanto eu. E nós temos, então, que aprender a conciliar nossos interesses individuais com os interesses coletivos. Será que eu posso simplesmente fazer tudo que eu tenho vontade na sociedade? Será que eu posso agir de qualquer forma com extrema liberdade? Talvez se eu fizer isso, eu vou ter problemas muito sérios. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a me relacionar, eu tenho que aprender a entender o interesse também do outro, o interesse da coletividade. Eu não posso simplesmente sair por aí fazendo tudo que me dá vontade. Então a gente está discutindo esse problema. Como conciliar meus desejos com a vida em sociedade, com a cidadania. A gente tem analisado essa situação problema desde o começo do ano. E em cada momento a gente aborda um aspecto específico a respeito disso. Nesse momento a gente vai tocar nesse assunto aqui, ó. Minorias nas sociedades do século XX. Vamos lá, então. Vamos direto ao ponto. O nosso objeto de conhecimento da situação de aprendizagem 1 do segundo bimestre é o seguinte: minorias nas sociedades do século XX. Vamos começar refletindo a respeito do que são minorias. Eu vou só mudar o slide aqui para ver se alguém lembra o que são minorias. Eu expliquei isso nas aulas presenciais. Então, quem participou das aulas presenciais, ou quem está aqui e não participou, mas sabe, eu gostaria que compartilhasse ou pelo chat ou pelo microfone. O que são minorias? Para sociologia. O que são minorias? Se alguém não souber, fala aí, professor, não sei, eu estou por fora. Se alguém não tem certeza, pode expor mesmo assim. O que são minorias? Seria um grupo pequeno. Isso. Nós, então, temos grupos na sociedade. Vários grupos que se ligam por certas características, por certas afinidades, por certas situações semelhantes. Tá bom? Mas será que falar grupos pequenos já resume? Pode falar, José. Não seria questão de desvantagem, professor? Isso. Grupos que estão em certa desvantagem. Exatamente. Vamos ver o que a Elizabeth escreveu. Pessoas tratadas como invisíveis não precisa necessariamente ser um grupo pequeno. Muito bem lembrado, a Elizabeth aprendeu bem na aula lá na escola. Maria Clara. Pessoas que sofrem injustiças e desvantagens sociais. Exatamente. Isso, às vezes elas são maioria mesmo, Maria Clara. Exatamente, bem lembrado. Então,
Isso, são tratadas como minoria, como se fossem invisíveis, são excluídas e por aí vai. Exatamente, muito bem colocado. Então vamos lá, vamos para a explicação. O que são minorias sociais? Eu vou ler a definição. Essa definição está na apostila volume 2. Eu acredito que vocês não tenham recebido ainda. Minorias sociais, também chamadas de minorias políticas, são todos aqueles que, de alguma forma, são excluídos, marginalizados, invisibilizados ao longo da história, tendo direitos cerceados, tirados, por questões raciais, geracionais, motoras, econômicas, religiosas, acadêmicas, políticas, jurídicas, etc. Portanto, não se trata de uma questão numérica, mas da representatividade que esses grupos têm em uma sociedade pautada em elementos antagônicos àqueles representados pelas minorias. Vocês conseguem citar exemplos para mim de grupos que são chamados de minorias? Grupos excluídos, grupos marginalizados, em desvantagem, tratados como se fossem invisíveis, discriminados. Vocês poderiam citar? Nossa, já estão vindo as respostas. Assim, Os LGBT? Isso. Então vamos ver. O Marcelo citou grupos LGBT. Os Exato. indígenas, professor. Isso, os indígenas, negros, pessoas mais pobres. Mulheres, os imigrantes. Imigrantes, exato. Feminismo? Isso. Exatamente. Muito bem, Lorena, isso aí. Então, vocês todos estão certos. Alguns grupos religiosos, exatamente. Então, nós temos aqui vários exemplos. Negros, LGBT, grupos religiosos, então, por exemplo, cristãos na China, no Oriente Médio, judeus na Alemanha nazista, muçulmanos no Brasil, pessoas que são minoria por causa de sua orientação sexual, pessoas que são minoria por causa da sua cor de pele, por uma questão racial. Nós temos os índios aqui no Brasil que, ao longo da história, também sofreram com certa exclusão, opressão, etc. Então, todos vocês foram muito bem naquilo que vocês citaram. Então, isso é minoria. Aqui nós temos uma pergunta. Após retomar o significado de minorias, responda. Se no último censo demográfico o número de autodeclarados negros foi maior do que 50%, por que eles estão inseridos nas minorias? Tá, então aqui a gente vai discutir aquela questão da quantidade. De acordo com o último censo, a maioria das pessoas se autodeclarou negra. Então, podemos dizer que a maioria das pessoas no Brasil é negra. Ok? Se a maioria é negra, por que os negros estão inseridos nas minorias? Por que eles são chamados de minorias? Eles são maioria em número. Porque eles não têm tanto Pode falar, poder Lorena. como os brancos, tipo assim. Porque eles não são tão valorizados que nem os brancos. Uhum. Pelo menos foi isso que eu entendi na aula de Exato. português. Em qual aula você estudou isso? Português? É, português de redação. Ah, legal. É isso aí mesmo, Lorena. Então, por que os negros são chamados de minorias? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ao que a Lorena falou? Alguém quer escrever ainda? Falar algo a respeito? Eu acho. Pode falar. Eu acho que é por conta da cor também. Isso, o racismo no Brasil está muito ligado à cor de pele, a uma aparência. Infelizmente. Tem razão, Giovana. Isso, Matheus.
Exatamente. Tem a ver com toda essa estrutura que foi se criando na sociedade, que foi consolidando as ideias racistas. Só um parêntese, tá, gente? Tudo isso aqui que eu estou trabalhando na aula está na próxima atividade que vocês... Ou melhor, na atividade que vocês já receberam pelo link. Então, quando vocês entrarem naquele link de atividade, são essas perguntas que estão lá, beleza? Então, essa aula aqui, ela vai ajudar bastante vocês a realizarem essa atividade atual do link da escola, tá bom? Então, por que os negros são considerados minoria? Aqui eu coloquei uma linha do tempo da história dos negros no Brasil. E aqui vai ficar ainda mais claro por que o negro é considerado minoria. Então, como todo mundo sabe, a gente viveu séculos de escravidão. Então, aqui em 1559, nós temos os primeiros escravos aceitos aqui no país. Então, a coroa portuguesa permitiu que cada senhor do engenho pudesse importar até 120 negros. Em 1694, nós temos a famosa revolta em Palmares, onde o quilombo mais famoso do país representava a resistência negra. Seu líder Zumbi fugiu, foi capturado, decapitado e tal. Então, a gente percebe aqui, por que teve a revolta? Porque a situação não era boa. Porque esse pessoal estava vivendo uma situação desumana. Então, durante muito tempo, esses negros eram escravos, e escravo não tem liberdade. Escravo não tem a sua dignidade humana respeitada. O escravo é tratado como objeto e não como uma pessoa livre e igual em direitos. Então, durante muitos anos, eles viveram nessa situação de submissão, de negação da sua própria característica humana. Porque nós temos que preservar essa liberdade humana, a liberdade de escolha. A pessoa tem a liberdade de escolher com quem ela vai casar, onde ela vai trabalhar. A pessoa tem que ter a liberdade de escolher sua religião, estudar o que ela tem vontade, definir os rumos da sua vida. E o escravo não tinha isso. Era negada a dignidade humana do escravo. E isso foi gerando revoltas, como essa que eu citei para vocês agora. Em 1871, a gente começa a ter algumas leis para acabar com a escravidão. Então, nós temos a lei do ventre livre, que dizia o seguinte, estabelecia que os filhos de escravos seriam considerados livres a partir dos 8 anos. 1885, uma nova lei, lei dos sexagenários, que libertava pessoas com mais de 65 anos mediante indenização. 1888, finalmente a liberdade, né? Então, foi assinada a abolição da escravatura. Então, olha quanto tempo durou a escravidão oficial no Brasil. Séculos. Porém, depois que acabou a escravidão, a vida do negro ficou fácil? Tudo tranquilo, acabou a escravidão, beleza. O que vocês acham a respeito? Eles só falaram que tinha acabado a escravidão, mas não deram mais nada pra eles, né? Falaram assim, vocês estão livres, fica aí, agora se vira. Foi mais ou menos isso. Pode falar, José. Professor, então eles não tinham lugar para trabalhar, né? Depois que eles foram libertos, tipo, ainda tinha aquele preconceito com eles, aquele racismo, então eles não podiam trabalhar em farmácia, essas coisas que tinha na época. Às vezes eles tinham até acabar voltando a trabalhar para a pessoa que tinha escravizado eles. Exatamente, alguns até preferiam voltar para a situação de escravidão porque ficaram perdidos na sociedade. É aquela coisa, não basta mudar uma lei, você tem que mudar a mentalidade do povo. Mudar papel é fácil. Às vezes não tão fácil, mas mudar a mentalidade das pessoas é mais difícil ainda. Pode falar, Lorena. Eles ficaram perdidos, mas também imagina, né? Tipo assim, é que as mulheres que ficavam grávidas, os filhos já nasciam escravos. Imagina você crescer com aquilo, você não sabe mais de nada. Você só tem aquela mentalidade, tipo, eu tenho que servir alguma pessoa. Sim. Exatamente. Servir alguma pessoa. Eles não tinham ferramentas para desenvolverem suas vidas, eles não tinham aceitação social para que eles pudessem ocupar os espaços na sociedade. Então, durante muito tempo, os negros eram excluídos da arte, excluídos da política,
excluídos do mercado de trabalho. Então, eles foram ficando sem espaço. E muitos acabavam até voltando para situações de escravidão, porque era o que restava muitas vezes. E aí foi avançando. Em 1934, tiveram a conquista do direito ao voto. Em 1935, a gente tem uma mulher negra e deputada. Então, já marcando aqui um avanço maior nesse sentido. Em 1951, racismo é considerado crime. Então, olha quanto tempo foi demorando. Tá? A partir de muita luta e tal. Em 1988, direitos para os quilombolas. Em 2002, começaram as cotas na universidade e tal. E até hoje nós temos essa luta contra o racismo, contra preconceito relacionado à cor de pele e tal. Então, por isso que os negros são tratados como minoria, tá bom? Mesmo eles sendo em número gigante, eles entram na categoria de minorias por causa de toda essa exclusão, de toda essa dificuldade enfrentada ao longo da história. Ficou claro isso? Dá para responder a atividade lá da escola? Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vocês são incríveis. Vamos falar agora sobre uma coisa, a relação entre minorias e capitalismo. Deixa eu só voltar aqui para não dar cola para vocês. Vocês sabem o que é capitalismo? Vocês lembram o que é capitalismo? Sim ou não? Que a gente vai fazer uma relação agora entre o tema minorias e o tema capitalismo. A gente vai juntar esses dois assuntos. Mas antes disso, a gente precisa lembrar o que é capitalismo. O que vocês sabem a respeito de capitalismo? Econômico, né, professor? Oi? Repita, por favor. O sistema econômico e social, não é? Isso, um sistema econômico, exatamente. Alguém tem alguma outra coisa para falar sobre capitalismo? É a concentração do capital. Isso, o acúmulo de capital. Tem a ver também, exatamente. Alguém tem algo a acrescentar? Vamos lá, então. Vamos ver a explicação do que é capitalismo para depois a gente juntar minoria e capitalismo, esses dois temas. O capitalismo é um sistema econômico em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital. Ele envolve um certo grau de liberdade para as pessoas comprarem e venderem, escolherem seu emprego, abrirem ou fecharem uma empresa, fazerem acordos, contratarem ou demitirem alguém e tal. Então, resumindo, nós vivemos num sistema capitalista. É um sistema capitalista plenamente desenvolvido? Não. Mas o que nós temos aqui no Brasil hoje, o que nós temos na maior parte do mundo ocidental e tal, é o capitalismo. Tá? É o sistema aí mais amplo no mundo. No capitalismo, nós temos uma certa liberdade para as pessoas. Liberdade para as pessoas escolherem seus empregos, abrirem um negócio, fecharem um negócio, contratarem pessoas, demitirem pessoas. Então, dentro do sistema capitalista, tem esse grau de liberdade. Se não tiver essa liberdade, não é capitalismo. Para que o capitalismo exista e funcione, tem que ter um grau de liberdade para as pessoas. Ok? Dentro do capitalismo, as pessoas, então, têm a liberdade de terem sua propriedade privada, o seu negócio, o seu pedaço, o seu dinheiro, o seu capital. Então, por isso que eu destaquei ali propriedade privada. Agora eu quero que vocês pensem em uma coisa. Como que vocês acham que fica a situação das minorias dentro do mundo capitalista? Desse mundo de abrir negócio, fechar negócio, comprar, vender, buscar emprego. Como vocês acham que fica a situação da minoria? O José levantou a mãozinha. Pode falar, José. Olha, professor, eu acredito que eles não conseguem muitas vezes escolher o emprego que eles querem e não conseguem abrir e fechar a empresa, porque
Eles não têm condição, não precisam ter nem estudo para conseguir abrir seu emprego, até achar o próprio emprego. Muito bem falado, José. Pode falar, Pedrinho. Que nem o José falou, né? Por eles não terem esse preparo aí para abrir uma empresa, eles vão fazer parte daquelas pessoas que vão ser assim contratadas, vão ser demitidas, e elas vão ter que se encaixar na empresa dessa forma, trabalhando para o cara que tem o negócio. Elas não teriam tanta opção assim, de tanta escolha, tanta opção para fazer as escolhas delas. Isso, muito bem colocado pelos três. A Elizabeth citou que elas ficam prejudicadas. Pode falar, Lorena, perdão. Tipo, elas seriam um pouco prejudicadas, digamos assim, né? Isso. Então, por exemplo, pensem num grupo que é tratado com preconceito e discriminação. Vai ser mais difícil para esse grupo conseguir emprego, ser aceito no mercado de trabalho, conseguir desenvolver sua vida, seus talentos, conseguir espaço. Então, para as minorias é mais difícil ter espaço na política, ter espaço na arte, ter espaço no mundo do trabalho, no mundo do capital. Então, essas pessoas, elas largam atrás na corrida. Tá? Então, vocês são livres para correr, porém, tem uns que largam na frente e outros que largam atrás. Então, a minoria, normalmente, ela está numa situação de desvantagem, uma situação mais complicada. E aqui eu falo o que eu falei nas aulas. O que uma pessoa não pode fazer é abaixar a cabeça no meio disso tudo. É muito importante que, se você é discriminado, tratado com preconceito, se fecham as portas para você, você tem que lutar. Então é muito importante a luta dessas pessoas. Que essas pessoas se organizem, que essas pessoas briguem pelo seu espaço, tá bom? Então, independente de você ser considerado minoria ou não, você pode, em algum momento da sua vida, ser tratado como uma minoria. Você pode ser excluído, você pode ser rejeitado por alguma característica, por alguma crença sua, por conta da classe social a qual você faz parte. Talvez um dia alguém possa te discriminar, fechar portas para você, mas lute. Lute, busque seu espaço, conquiste o seu espaço. É mais difícil, mas eu sempre digo isso. Então, ao longo da história, a gente vê a luta das minorias para conseguir alguma coisa. Só que só tem que lutar quem está numa situação mais difícil. E a situação da minoria no meio desse sistema é uma situação de desvantagem. Pode falar, José. Não, foi sem querer, professor. Foi sem querer. Beleza. Por exemplo, eu citei outro dia na aula a situação de um sociólogo judeu que nasceu na Alemanha, lá na época ali do comecinho do nazismo, do pré-nazismo ali, chamado George Simmel. O George Simmel era um professor maravilhoso, muito bom. Os alunos adoravam ele. Só que ninguém contratava o George Simmel porque ele era descendente de judeus. As escolas não contratavam ele na Alemanha porque ele era descendente de judeus. E já tinha o antissemitismo naquela época. Ali, em 1914, aquela época ali, ele viveu. Então, o Simmel não conseguia vaga nas escolas. Ele era excelente professor, mas por ser judeu na Alemanha, ele ficava excluído, ficava de fora. Ele só foi conseguir ser contratado na reta final da sua vida. Finalzinho ali da vida. Então, quem queria ter aula com o Simmel tinha que pagar para ter aula particular, enfim, porque as escolas não contratavam o Simmel por ele ser descendente de judeu. Tá. Então, mesmo assim, ele construiu sua história, ele lutou, batalhou e marcou a sua história, tá bom? O que a gente não pode fazer é aceitar essa situação de discriminação, de dominação e baixar a cabeça perante isso. Podemos avançar? Tá tudo ok até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Ok. Beleza. Vamos então para a última parte da aula aqui. Parte das minorias sociais formada no mundo aí é composta por imigrantes e refugiados. Então aqui a gente vai citar um outro tipo de minoria.
Eu coloquei para vocês uma atividade ali, então, relacionada a essa questão dos imigrantes, refugiados. Esse assunto eu não trabalhei ainda na aula presencial, então é um assunto novo para todos, beleza? Então, por favor, todos, concentrem-se bem, porque esse aqui é um assunto novo para todo mundo. Como eu falei, eu não ia deixar ninguém sair sem novidade na aula de hoje. Então, deixa eu só perguntar para vocês, se vocês sabem o que é um imigrante? O que é um imigrante? Que vem de outro país para... Seria alguém que viaja entre países, seria para ser refugiado, normalmente de alguma guerra, alguma coisa. Uhum. Pode falar, Pedro. Mas aí tem também aqueles tal migrante também, né? Que é do país, né? Mas não tem nada a ver com imigrante, é diferente. Isso, não, Pedro. Eu ia explicar isso mesmo, Pedro. Foi bom que você levantou. Então, nós temos aqui 3 palavras. Ó, vou colocar no chat, só para ficar mais claro. É porque eu falei, porque tem gente que confunde, né? Porque tipo, é 2 palavras parecidas, mas que tem significado diferente. Tem o emigrante também, né? Isso, muito bem. Olha, vocês são demais. Nós temos o termo migrante com M, tá? Com M no começo, que é usado para mudanças dentro do mesmo país. Mudanças em geral, tá bom? De um estado os pássaros... Oi? Tipo de um estado para o outro. Isso, de um estado para o outro. Até na natureza a gente usa, né? Os pássaros migraram, né, no verão e tal. Então, migrar, migração e tal, é um termo mais geral, tá bom? Usado aqui na sociologia para se referir a mudanças de uma cidade para outra, de um estado para o outro no mesmo país. Emigrante, com E na frente, é quem sai de um país, como foi bem lembrado pelo Matheus. Emigrante, eu escrevi eu errei ali. Mas vocês entenderam. Emigrante é quem sai, quem vai, tá bom? Então, se eu falar assim, ó, esse brasileiro emigrou, eu tô falando o quê? Esse brasileiro saiu do Brasil. E imigrante, depende do ponto de vista isso aqui, né? Imigrante é quem entra no país. É a chegada. Bom, então, nós temos esses 3 termos aqui. Migrante, um termo geral, principalmente mudança entre cidades, estados, no mesmo país. Emigrante, quem sai, quem vai embora. E imigrante, quem chega, quem entra. Vamos lá, então. Nós temos essa situação dos imigrantes e refugiados. Como o José citou, refugiados, por exemplo, pessoas que estão vivendo uma guerra no seu país, precisam ir embora para se refugiar em outro, se acolher em outro, para poder sobreviver. Eu coloquei alguns trechos de um texto que é sugerido na apostila para vocês lá na atividade e vou reproduzir agora, tá bom? Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, houve o início de uma nova geopolítica do desenvolvimento com o estabelecimento de companhias multinacionais nos países, particularmente aqui na América Latina. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou bastante, tá? Então, uma das coisas que aconteceram no mundo foi o desenvolvimento do capitalismo em boa parte do globo e o surgimento, ali, o crescimento das multinacionais. Então, a gente começa a ver um movimento entre os países. Isso trouxe a expansão do capitalismo, e entre 1947 e 1951, houve a inserção dos movimentos migratórios na nova configuração econômica. Ou seja, mudanças de pessoas. Investimentos em regiões periféricas do globo e a instalação de companhias multinacionais. Nesse contexto, o Brasil recebeu vários imigrantes e refugiados. Então, após ali a Segunda Guerra, o Brasil começou a receber várias pessoas de outros países. Nos anos 50... Mix, né? Pode falar. Pode falar, Lorena. É um país mix. É tudo de outros países, a maioria, né? Que veio antes. Bem lembrado, Lorena. O Brasil realmente é um país de grande mistura de povos. Que aqui foge um pouquinho, mas vale a pena destacar. Portugal já era assim.
quando chegou ao Brasil, Portugal já era um país de povos bem misturados, tá bom? Então, ali em Portugal já existia esse negócio da mistura. E os portugueses vieram para cá e isso se intensificou ainda mais no Brasil. Então, a gente vê aqui uma mistura muito grande de povos diferentes. E ao longo da história, a gente teve imigrações, bastante imigração aqui no Brasil. Pessoas que vieram de outros países. E a partir ali do fim da Segunda Guerra Mundial, então, teve muita gente chegando aqui como imigrante ou como refugiado mesmo, né, que é um termo mais específico. Nos anos 50, muitas pessoas de outras nações vieram para São Paulo para suprir a necessidade de mão de obra para o crescente parque industrial. Muitos vieram da Europa, do Japão. Foi formada, inclusive, uma comissão onde o Brasil se comprometia a receber uma cota de refugiados de guerra, ou seja, pessoas que estão sofrendo guerra no país. Então, o Brasil ficou obrigado a receber pelo menos uma cota dessas pessoas e tal. O Brasil não cumpriu a cota, mas recebeu bastante e começou a dar visibilidade ao assunto. Esse assunto dos refugiados começou a ficar em pauta aqui no Brasil, começou a ser debatido. Gente, eu só vou dar uma resumidinha aqui, porque eu estou vendo que a hora da aula está indo embora. Acho que é 9 horas que acaba, né? Então a gente tem 6 minutinhos aí. Eu vou tentar correr aqui. Nós temos também, ao longo da história, várias pessoas que emigraram, que saíram do Brasil. Então, a gente tem bastante brasileiros vivendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem sido um dos principais recebedores de brasileiros. A maioria é jovem, da classe média, que entra clandestinamente, ou seja, de forma ilegal, ocupando trabalhos não qualificados, que propiciam aí o sonho de melhorar de vida. Muitos brasileiros também foram para a Europa e tal. Depois vocês podem ler esses textos de uma forma mais calma e completa, beleza? Lá na atividade que eu passei. Nós temos 3 tipos de imigrantes internacionais. Aqueles que são documentados, aqueles que são não documentados e os refugiados, asilados, que buscam refúgio ali, asilo em outro país. Quanto aos migrantes com documentação, os governos dos países recebedores devem considerar a possibilidade de lhes conceder, assim como para sua família, um tratamento regular igual ao concedido aos seus próprios nacionais, no que diz respeito aos direitos humanos. Então, os governos têm a obrigação de aceitar esses migrantes e tratá-los com igualdade, com respeito, com inclusão, como cidadãos. Beleza? Os governos têm a obrigação de fazer isso. Quanto aos migrantes não documentados, ou seja, aqueles que estão de forma irregular no país, recomenda-se a implementação de ações que visem reduzir seu número, ou seja, legalizar esse povo, evitar exploração e proteger seus direitos humanos. Muitas pessoas que entram de forma irregular nos países são exploradas nesses países. Não têm seus direitos humanos básicos respeitados. Então é importante legalizar essa turma, tá? Para que essa turma seja protegida, inclusive. Tenha acesso aos direitos, à cidadania. Prevenir o tráfego internacional com imigrantes. Protegê-los contra o racismo, o etnocentrismo, a xenofobia. Então, quando a pessoa está legalizada, documentada, fica um pouco mais fácil de proteger essas pessoas, inclusive do racismo, da xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro, essa discriminação com estrangeiros. Então, se a pessoa está ali de forma irregular, fica mais difícil de proteger essa pessoa. Os governos são orientados para que tomem medidas apropriadas para resolver conflitos, promovendo paz, reconciliação, que tenham respeito pelos direitos humanos e independência individual, assim como pela integridade territorial e soberania dos estados. Então, por exemplo, o Brasil ele tem que dialogar com o país de origem desses migrantes, refugiados. Tem que ter essa diplomacia aí, tem que ter um acordo com esses países e tal. Os refugiados, que são essas pessoas fugidas de guerra e tal, de situações
desumanas, devem beneficiar-se do acesso a alojamento adequado, educação, contando com serviços de saúde que incluam planejamento familiar e outros serviços sociais necessários. E aqui, para encerrar, a gente tem então essas perguntas relacionadas ao texto. Quais motivos trouxeram pessoas de outros países para o Brasil? Por quais motivos muitos brasileiros deixaram o Brasil? Terceira, quais são os principais problemas enfrentados pelas minorias nos países onde se encontram? E 4, como o governo deve agir em relação aos imigrantes refugiados? Então, deixa eu perguntar para vocês, a última participação, falta 2 minutinhos. O que vocês entenderam desse último texto? O que fica aí de conhecimento desse último texto que a gente leu? Por favor, compartilhem. Como o governo deve tratar os refugiados? Como que as pessoas devem tratar esses refugiados, migrantes? O que vocês aprenderam desse último texto? Resumam aí rapidamente. Eu acho que o governo deveria dar condições igualitárias para todos que vêm de fora, e com um auxílio, alguma coisa assim. Sim, esses grupos chamados de minorias, por conta aí de serem refugiados, imigrantes, devem ser tratados dessa forma mesmo, preservando seus direitos, dando dignidade, dando cidadania a essas pessoas. Pode falar, Lorena? Ser tratado igual dentro do país, né? Não ser tratado com diferença, essas coisas. Uhum. Querendo ou não, ele está ali não é porque ele quis estar ali. Os refugiados, eles estão lá porque eles precisam estar ali para sobreviver. Exato. Eu quero só destacar uma coisa. Então, se você vai morar nos Estados Unidos, você é diferente do pessoal de lá. Você fala outra língua, você veio de outro costume e tal. Você não nasceu ali. Porém, acima de tudo, você é humano. Você é uma pessoa. Você é um ser humano que precisa se alimentar, que precisa exercer sua liberdade, que precisa ter sua vida preservada. Tá? Então, acima das nossas diferenças culturais, religiosas, etc., etc., nós somos humanos, pessoas. E é isso que deve ser respeitado pelos governos, pelas demais pessoas da sociedade. Ok? Tá tudo claro? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Deu o horário. Quem quiser já sair, pode sair. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, ainda estou aqui mais um pouquinho. Pode falar. Tchau. Tchau, professor. Beleza, tchau. Muito obrigado. Falou. Falou, meu querido. Valeu. Tchau. Obrigado, pessoal aí do chat. Valeu. Qualquer dúvida na atividade é só me chamar. Ainda estou aqui mais uns 3 minutinhos. Precisando de algo, estou aqui ouvindo. Ô, professor, que nem foi... Posso falar, né? Pode? Que nem assim, foi falado no texto, né? Que os governantes são assim, fala para os governantes tratar as pessoas, né, com cidadania, assim, com igualdade, mas nós também, né, tipo, que é povo, também acolher essas pessoas, né, no meio social, tratar elas também como cidadãos, né, cidadãos, no caso, para poder, né, trazer essa igualdade, né, para não deixar elas excluídas, né, porque tem que se colocar também no lugar da pessoa, né. Tratar bem essas coisas é importante também, esse papel do povo na sociedade também. Claro, é o caminho aí das virtudes, ou seja, as pessoas aprenderem a amar o outro ser humano, a ter compaixão, isso aí tem que ser desenvolvido, sempre. Então a gente não pode passar a vida só esperando ações de governantes ou surgimento de leis. Nós temos que ser pessoas virtuosas, pessoas que amam, que respeitam, que buscam o melhor para o outro indivíduo, para a coletividade e tal. Infelizmente, tem alguns países onde governantes são mais ditatoriais, então tem países super fechados no mundo, tem países que censuram de uma forma bem séria. Então, se você
olhar, por exemplo, para a própria China hoje. A China, ela é um país ditatorial. Ali dentro você não tem liberdade de expressão. A Coreia do Norte, você não tem liberdade de expressão e tal. Então, grupos ali dentro não conseguem se manifestar, não conseguem exercer suas liberdades. Então, aqui, por exemplo, você tem um Google que você pesquisa, você tem redes sociais para você se relacionar. Nesses países é tudo controlado pelo governo. Você vai para países islâmicos, por exemplo, você vê ali uma intolerância gigantesca em relação a cristãos, a pessoas de outras religiões e tal. Então, existem governos que são muito fechados, que são ditatoriais, são mais intolerantes. E ali você encontra, obviamente, pessoas que reproduzem isso. Principalmente em lugares onde tem uma cultura, né, de intolerância. Então, tem que ter essa luta em duas frentes. Então, formar pessoas que amam, que compreendem, que aceitam, que acolhem, e, ao mesmo tempo, cobrar posturas mais humanas de certos governos. É isso aí. Ok? Valeu, professor. Muito obrigado pela aula aí, pela explicação. Eu que agradeço. Forte abraço. Valeu. Falou. Para você também. Até.